humanidade vai descobrir quem é que manda. Ela já sabe quem é que manda, mas ela não quer aceitar. Ela escolheu desonrar seu pai. Então o pai dela, porque é justo, porque ele não quer mais ver, ele não aceita que o mal vença. Nunca o mal vencerá para sempre. É tudo mentira. É mentira. Se você está sofrendo, acredite na palavra. O bem sempre vence. Para sempre o bem vencerá. Para Deus, passou-se 7 dias que Adão caiu lá. Para mim, para você, pode estar demorando. Mas eu quero que você se lembre que Deus é eterno. Aleluia. E chegou o momento de Deus descansar. 6 dias criou Deus os céus e a terra. E no 7º dia ele descansou. 1000 anos para Deus, diz a Bíblia, é como um dia. E um dia é como 1000 anos. Aproximadamente 7.000 anos que Adão caiu lá, Deus vai descansar. E quem quer descansar com Ele, que assuma o lado vencedor, aprume seus pés, pegue o cinturão da verdade, aleluia, aperte ele na sua vida, pegue o sangue de Jesus e se cubra com ele adequadamente, porque ele está vindo e ele precisa descansar. Oh, glória a Deus. Eu quero, sintam-se em paz. Eu quero que você preste bem atenção nisso aqui. Antes de começar, eu quero novamente fazer uma oração. Fique à vontade, fique em paz. Eu quero orar. Eu quero que você incline o teu coração. Imagine que teu Deus está olhando nos teus olhos agora, porque é isso que Ele está fazendo. Implore a Ele misericórdia pela sua vida, pelos seus familiares. Implore a Ele para que você entre na arca a tempo. Implore a Ele para que esses últimos momentos de paciência dele, você e eu possa ser achado com graça aos olhos dele. Porque está escrito para este tempo que aqueles que invocarem o nome deles serão salvos. E é isso que significa invocar o nome dele. Implorar misericórdia, suplicar a compaixão dele, reconhecer a nossa imundícia, reconhecer a minha e a tua dignidade. É ter uma vida de odiar a injustiça e a corrupção. É olhar para a terra no ponto em que ela chegou e ver os homens dizendo abertamente que eles, os que nasceram homens, eles não aceitam a sua criação, seu status, e eles dizem para o Criador deles que eles são mulher. E abertamente eles criam leis e dizem que aqueles que forem contra essas leis têm que ser presos. E eles criam guerras e fazem esquemas de corrupção
conscientes para enganar a população pobre. E alguns desses esquemas nós vemos vir à tona e vemos os roubos e as corrupções no mundo inteiro. Deus está chorando, porque os necessitados estão sendo cada vez mais massacrados. Mas Ele está vendo tudo e agora chegou o momento. Pai, em nome de Jesus, Pai, todos nós somos indignos. Senhor Jesus, nós não merecemos a Tua ajuda, Pai. Foi pedindo. Oh Deus, Tu sabes que somos todos mentirosos, Pai. Somos injustos e corruptos. Senhor, somos como homens de lábios impuros e vivemos no meio de um povo de impuros lábios. Todos nós pecamos, Senhor, contra Ti. Maltratamos o Teu Filho, Senhor. Expomos eles à vergonha pública. Pai, em nome de Jesus. Os últimos momentos agora estão sobre toda a terra e o Senhor está gritando para todos e avisando a todos nós que Tu estás voltando para julgar e para retribuir os homens pelo que eles fizeram e retribuir a cada um de nós pelas nossas escolhas. Pai, mas em nome de Jesus, por favor, Pai, eu imploro a Ti, Senhor, permite em nome de Jesus que todos que aqui estão e aqueles que estão a ouvir e ouvirão, que em nome de Jesus Cristo, os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos possam enxergar a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, que os ouvidos espirituais sejam abertos para ouvir, para que nós possamos entrar, Senhor. Ou para que não sejamos culpados também pelo sacrifício, pelas tapas que Teu Filho tomou na cara, pelos abortos, Senhor, que alguns de nós, muitos de nós fizemos, e pelas vezes que aplaudimos todas as abominações desta terra, e que fomos coniventes com toda a corrupção, Senhor. Assim, Senhor, declarando guerra contra Ti abertamente, em nome de Jesus, Pai, eu me arrependo diante da Tua presença, imploro a Ti pela minha vida, pela vida de todos que aqui estão. Nos ajude, Senhor, a escutar, por favor, a Tua voz, e que o Teu Espírito encontre em nós um coração quebrantado, contrito e arrependido, e os Teus olhos possam pairar sobre nossa vida, e Tu encontre em nós o coração sincero que Tu viste lá em Ló, e que Tu viste em Noé, quando eles vivenciaram a mesma realidade que todos nós agora estamos vivenciando. Pai, em nome de Jesus, ajuda, por favor, todos nós agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Abra, por favor, comigo a tua Bíblia. Ai, Jesus ama vocês. Jesus me ama. Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6. Glória ao Cordeiro de Deus. Aleluia. Jesus é fiel. Leia comigo, por favor. Versículo 7 em diante diz assim: depois o Cordeiro quebrou o quarto selo, e ouvi o quarto ser vivo dizer:
Olhei e vi um cavalo amarelo. O seu cavaleiro se chamava Morte, e o mundo dos mortos o seguia. Em outras linguagens, isso aqui significa o inferno, o Seol o seguia. Estes receberam poder sobre a quarta parte da terra para matar por meio de guerras, fomes, doenças e animais selvagens. E o 9: então o cordeiro quebrou o quinto selo, e vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos, porque haviam anunciado a mensagem de Deus e tinham sido fiéis no seu testemunho. Eles gritavam com voz bem forte: ó poderoso, santo e verdadeiro, meu Deus, quando julgarás e condenarás os que na terra nos mataram? Cada um deles recebeu uma roupa branca, e foi dito a eles que descansassem um pouco mais até que se completasse o número dos seus companheiros no trabalho de Cristo, que eram seus irmãos, e iam ser mortos como eles foram, como eles tinham sido. Em seguida vi um cordeiro. Vamos parar por aqui. Preste atenção. Esta aqui é a profecia. Talvez seja algo, talvez a nossa mente, de fato, a nossa mente humana não é capaz de discernir o que aqui está escrito. Não. Mas eu quero um pouquinho só trazer para cada um dos que aqui estão. Primeiro eu quero que você e eu saibamos que é isso aqui que cada ser humano que está vivo hoje está começando a ver se desenrolar. Deus literalmente disse aqui que Ele abre um selo, Ele manda um cavaleiro da morte sair lá do inferno. E o que Ele faz lá, Ele vem fazer na terra. E Deus autoriza que o inferno, isto é, os seus soldados, os anjos que estão lá torturando as almas que caíram no inferno, saiam de lá e venham para a terra. A morte é o último inimigo a ser vencido. A morte é um anjo muito, e ele virá a daga. Eu quero só acrescentar um pouquinho mais. Ele já está aqui, esperando o que nós estamos vendo agora se desenrolar, esperando apenas Deus autorizar o início da profecia com a atuação dele 100%. Porque aqui nós lemos dois cumprimentos. Aqui você vê o anticristo na terra. Quando ele abre um selo, você vê que o anticristo, ele já está ali na terra, e de repente aqueles santos, um grupo de pessoas que estão sobre a terra, começa a clamar a Deus. Eles já foram mortos neste tempo. E o nível de sofrimento deles foi tão grande aqui na terra. Eles sofreram tanto, foram tão maltratados, tão traídos, tão humilhados. Eles foram tão torturados
o nível de aflição que veio sobre este grupo aqui, que nós lemos no quinto selo, era tão alto que eles clamam para Deus. Deus, no céu já, embaixo do trono, e diz: Deus, Senhor, quando tu nos vingarás, tu vingarás, nos vingarás o nosso sangue daqueles que estão sobre a terra, dos habitantes da terra. Eles estão clamando por justiça, porque eles sofreram muito. Sabe o que isso significa? E Deus diz uma resposta para eles: ainda é necessário que eles também passem, sofram, morram como vocês morreram. Espere. Eles têm que passar pelo que vocês passaram. Deus quer que um grupo de pessoas suporte esse sofrimento, seja cruelmente assassinado, torturado, martirizado, traído, maltratados, decapitados. Deus exige que haja isso. Sabe que este povo que aqui está bradando, boa parte dos homens que estão hoje sobre a terra e mulheres, eles estão aqui agora na terra. Por que o Senhor traz isso para mim e para você? Abra comigo agora a tua Bíblia. Quando o anticristo assume, ele precisa assumir. E você sabe que antes disso acontecer aqui, vai haver um holocausto literal. A Terra existe aproximadamente cerca de 8 bilhões de seres humanos, mais ou menos isso. Deus disse aqui nessa profecia de Apocalipse que esse espírito da morte vai matar 1/4. Isso equivale a cerca de 2 bilhões de seres humanos que estão hoje sobre a terra. Deus disse aqui que esse número de 1/4 ele será vítima deste cavaleiro aqui da morte e desses ceifeiros, o inferno que está na terra também agora, apenas aguardando o momento da sua atuação. Esses vão descer para o inferno. Daí você entende o que está vindo aqui à frente. 1/4 do planeta. Por que isso acontece? Deus precisa descansar. Observe isso aqui. Uma profecia bíblica. Nós lemos. Tudo isso está contido dentro dessas outras profecias. Livro. Como é que essas profecias que acabamos de falar vai se cumprir? Livro de Zacarias, capítulo 13. Preste atenção, o Senhor te ama. Não há muito tempo aqui agora. E vai cumprir. Você quer descansar? Então vamos escolher o lado de Deus. Aleluia. Porque Ele começou a cumprir a profecia bíblica, a retomada do reino deste mundo das mãos de Satanás. Ele iniciou, está prestes
a obrigar o inimigo dele a assinar um tratado de paz para que Israel, para que esta guerra que você viu aqui, ela pare. Se eu e você ficar aqui para ver esse tratado assinado, então que estejamos prontos para vivenciar o que estamos ouvindo agora. Olha isso aqui, o que vai se cumprir agora. Vai se cumprir agora. Zacarias 13. Dos moradores de Israel, 2/3 morrerão. Só 1/3 sobrará com vida, e estes que sobrarem eu farei passar pelo fogo. Eu os purificarei como se purifica a prata, e os refinarei como se refina o ouro. Aí eles orarão a mim, e eu os atenderei. Direi: vocês são meu povo. E eles responderão: o Senhor é o nosso Deus. Sabe o que Deus disse aqui? A profecia tem que se cumprir, sim ou não? 1/4 tem que morrer, sim ou não? Cerca de 2 bilhões de seres humanos tem que descer para o inferno. Foi isso que Deus disse. E eles vão ser mortos com todo tipo de crueldade por demônios que também vão usar seres humanos. Sabe como o anjo da morte faz lá no inferno? Se você abre o livro de Jó, se não me engano, capítulo 18, você vai encontrar lá. E você vê que quando os homens que caem lá, está escrito que o primogênito da morte vem e se alimenta dos membros dele. Come igual a gente come um pedaço de carne. Você está entendendo o que vai acontecer daqui a pouco? Ao vivo e a cores. Aqueles que escolheram a injustiça e a maldade, consciente e a desobediência à palavra de Deus. É isso que eles estão dizendo para Deus, que eles escolheram a morte. Porque Deus se entregou por todos, para que o homem escape e vá para o céu. O homem não foi criado para o inferno. Você foi criado para morar com Deus. Glória a Jesus. Você ouviu o motivo da sua criação aqui, Eclesiastes 12, foi para temer a Deus e guardar seus mandamentos. Não foi para ser comida de demônios. Não foi para ser alimento de anjos caídos. Mas Deus está dizendo que uma parte da população dessa terra que está viva hoje será sim alimento deles. Deus falou para que se cumpra essa profecia. Deus tem uma promessa para o povo judeu. Deus vai se voltar para Israel. Daniel capítulo 9, veja o que ele falou, deixou escrito. Do 24 em diante, é o cumprimento disso aqui agora. Ele falou: Daniel, o castigo do seu povo e da sua santa cidade vai durar 70 anos, 70 vezes 7, até que termine a revolta e o pecado acabe. E o pecado, Deus vai descansar, acaba. Então o seu povo vai conseguir o perdão dos seus pecados e a justiça eterna de Deus será feita. A justiça eterna. Escute isso, justiça eterna. Aleluia. O lado de Deus é o melhor. Aleluia. A justiça. As bases do trono dele é justiça e verdade. E diante dele vai a justiça, vai a verdade. Ele disse para Daniel:
a visão e a profecia serão cumpridas e o santo templo será inaugurado de novo. Preste atenção, Daniel, e compreenda: depois de ser dada a ordem para reconstruir Jerusalém, 7 anos, 7 anos vezes 7 vão passar até que chegue um líder escolhido por Deus. As novas ruas e douradas de Jerusalém durarão 72 anos, mas será um tempo de muito sofrimento. No fim desse tempo, o líder escolhido por Deus será morto injustamente. Jesus morre. Jesus morre. Jesus morre. Jesus já morreu. Aí ele continua falando isso aqui: no fim desse tempo. Muito obrigado. Deus abençoe. Muito obrigado. Glória a Jesus. No fim desse tempo, o líder escolhido por Deus será morto. Injustamente chegará um rei com o seu exército e destruirá a cidade e o templo. O fim virá como uma enchente, trazendo guerra e as destruições que Deus resolveu mandar. Esse rei fará com muitos povos um acordo que durará 7 anos. Mas quando passar metade desse tempo, ele acabará com o sacrifício de animais e as ofertas de cereais no templo. O grande terror será colocado no lugar mais alto do templo e ali ficará até que aquele que fez isso seja destruído conforme Deus revelou. 70 semanas para Deus cumprir tudo. Quando Jesus morreu, é o que ele está dizendo aqui. Estava faltando apenas a última semana. Faltando 7 anos. 7 anos. São 7 anos de tribulação. Mas para que comece isso, para que Deus liberte o povo dele de Israel, Deus precisa que eles sejam julgados por ele. Eles vão ter que implorar misericórdia, eles vão ter que clamar por ajuda. E vai aparecer este homem aqui, que se chama Anticristo, e vai assinar um tratado de paz com a nação, o povo de Israel. Por quê? Por causa disso aqui. Você viu que Israel, Deus disse que 2/3 deles tem que morrer. A população de Israel é aproximadamente 10 milhões hoje. Deus diz que cerca de 6,6 milhões dos judeus que estão vivos agora, hoje, lá naquele país, será exterminado. Como isso vai acontecer? E desse vai sobrar 1/3, cerca de 3,4. Deus diz que ele vai tirar metade disso. Seria a metade, aproximadamente quase 2 milhões. É o que sobra. Você está vendo o que está vindo agora? Para um povo que se chama Israel, que Deus ama tanto, porque eles rejeitaram Jesus. É a profecia para ele. E sabe quando Deus disse que ia cumprir isso? Quando eu e você que é gentil, entrasse para o reino da glória. Quando ele retornasse do céu e cumprisse a sua agenda como gentil. Romanos capítulo 11, o número dos escolhidos, o número dos gentios. O mistério de Deus se cumprisse, se completasse este número, então ele iria se voltar para o seu povo precioso e amado e cumprir a promessa sobre ele, porque ele escolheu o povo amado dele, os judeus, os israelitas.
para tratar com eles, ele precisa que o anticristo assine o tratado de paz. E agora você encontra e vê Israel vivendo um momento em que ele está desesperado pela sobrevivência, ele tem que atacar. E você observa que pouco a pouco parece que as nações do mundo estão apoiando, mas você percebe que alguns estão em cima do muro. Sabe por quê? Porque vai chegar o momento em que Israel estará sozinho. Porque Deus vai tratar com eles. E o anticristo, ele tem que assinar o tratado. E quando ele assinar, ele só tem 7 anos. Tudo que nós estamos vendo aqui hoje só terá 7 anos. Deus destruirá tudo utilizando o anticristo, a morte, Abaddon, Apolion, os 4 anjos que estão presos junto ao rio Eufrates, com seus cavaleiros que vão ser soltos com 200 milhões de anjos, matando o restante dos seres humanos que estiverem vivos. Ao vivo e a cores sobre a terra. E esta geração que está viva hoje já está vendo o início do fim. Aleluia. Aleluia. Eu quero que você saiba que o diabo não quer assinar o tratado. Mas escute-me aqui. Ele tem que assinar o tratado. Ele vai assinar. Porque tem alguém que manda em tudo e tem o controle de tudo. A profecia tem que se cumprir. Deus tem que libertar a terra do engano e da injustiça. Deus tem que fazer com que a palavra dele seja verdade. Toda injustiça e iniquidade tem que cair. Ela não pode prevalecer contra aquilo que é santo e puro para sempre. Glória a Jesus. Escute aqui agora. O povo de Israel, aproximadamente cerca de 1/3 deles vai sobreviver. A metade de 1/3. Todos serão mortos. Esse é o tempo da maior crueldade sobre a terra. Sabe o que significa crueldade? Eu estava lendo, depois você vê no dicionário, mas significa isso aqui. Prazer em fazer o mal, impiedade e maldade, perversidade, prazer em fazer o mal. O anjo da morte tem prazer, se alimenta da maldade. Deus está dizendo. Você vê que lá em Gênesis 6 a humanidade ficou extremamente cruel. A proliferação da corrupção e a maldade trouxe uma classe de seres sobre a terra e Deus chamou de Nefilim. E eles eram os mais notáveis. E quando você vai pesquisar e verificar, você vê que eles eram os cruéis. A humanidade se corrompeu a tal ponto. E agora você vê que Deus chama esse homem, o iníquo, o anticristo, de cruel. Ele é extremamente cruel. Ele tem prazer no mal. Eu quero que todos entendam agora. Olhem para isso. Não adianta se esconder ninguém. Chegou o tempo agora. Aqueles que escolheram a maldade vão sim colhê-la. E aqueles que não escolher Jesus a tempo, não entrarem a tempo, eles terão que ficar aqui durante o juízo de Israel. E esse é o tempo quando aqueles homens malignos, eu quero que você veja aqui algo.
Você observa alguns homens que existiam sobre a terra, estado. Alguns deles mataram cerca de 40 milhões de pessoas. Teve Mao Tse Tung, Hitler, 6 milhões de judeus, 10 ponto alguma coisa milhões de outros povos que não me lembro agora. Alguns desses homens, eles mataram 60 a 70 milhões de pessoas. Homens semelhantes a Hitler, Stalin, Mussolini. Esse Mao Tse Tung, se não me fala a memória, esse é o nome. Mao Tse Tung. Mao Tse Tung. Por que eu estou fazendo isso aqui? Sabe por quê? Chegou o tempo. Tudo que esses homens fizeram, esse espírito que atua nele, agora estará liberado sobre esta terra aqui que nós estamos pisando, para fazer as mesmas coisas que eles fizeram lá, porém eles farão agora. Níveis de atrocidades e crueldades que nunca escute, nunca chegou na terra, desde quando existiam seres humanos. O que nós estamos vendo agora em Israel é isso aqui. Israel está cercado, e esta é a profecia que vai se desenrolar totalmente com eles. Olha ela escrita aqui, ó. Jeremias 30. Esta é mais uma das mensagens do Senhor a Jeremias, o Senhor Deus de Israel manda: escreva no livro tudo o que eu lhe disse, porque vai chegar o dia em que eu vou mudar o destino do meu povo, Israel e Judá. Trarei o meu povo de volta para a terra que dei a seus pais, e lá eles viverão como verdadeiros donos da terra. Donos. Tudo isso aí querem tomar a terra que Deus deu a Israel. Não foi o meu. O Senhor também disse as seguintes sobre Israel e Judá: onde encontraremos paz? Perguntaram eles. Só ouvimos palavras de medo e de temor. Por acaso um homem sente dores de parto? Então por que andam todos pálidos, apertando as mãos contra a barriga, como a mulher que vai dar à luz? Deus está falando o que agora está começando a suceder com Israel. Agora escute onde eles vão chegar. Aqui Deus já está dizendo: esse meu povo amado lá estará aterrorizado, vai sofrer tanto. Eles vão sofrer tanto que eles vão sentir isso aqui. E você está vendo isso com os olhos. Há em toda a história, nunca houve uma ocasião tão terrível quanto este dia que se aproxima. Escute o que Deus está dizendo para nós que estamos na terra. Por isso devemos orar por Israel. Nessa época o meu povo Jacó vai sofrer terrivelmente como nunca sofreu antes. No entanto, Deus o livrará. Aleluia. Israel será livrado, mas lembre disso: apenas a metade de um terço, quase ninguém vai sobreviver. É um recado para nós. Naquela ocasião, diz o Senhor do universo: eu
Quebrarei a canga e as correntes da escravidão. Nunca mais outras nações farão o meu povo de escravo. Olha o fim de Israel. Israel servirá ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei. Aleluia. Sabe o que Deus disse aqui? Oh, glória. Davi desce para a terra. Depois que tudo acabar, aquele mesmo Davi da Bíblia que enfrentou Golias. Aleluia. Ele vai descer, glória a Jesus, com o corpo glorificado, glória a Jesus. E ele vai reinar sobre esta terra, glória a Jesus, com Cristo Jesus, ainda lá em Jerusalém. Glória a Deus. Depois que tudo acabar, por isso Israel não pode ser destruído. Glória a Deus. Observe para onde está caminhando tudo que você está vendo. O mundo espiritual e material já está se fundindo sobre a terra. E os homens agora vão começar a lidar visivelmente com os seres espirituais ao vivo e a cores, e os materiais também. Um combate terrível, glória a Deus, para o estabelecimento do reino eterno de Deus e o destronamento do governo de Satanás sobre a terra. Deus sempre vence. Glória a Deus. Por isso, meu servo Jacó, não tenha medo. Olha a mensagem que Deus está dizendo para os judeus fiéis que vão se render a Cristo Jesus. Ele está dizendo para eles: meus filhos, meus servos, não tenham medo, não desanime Israel. Eu os trarei de volta de terras distantes, trarei seus filhos de muito longe. Vocês viverão na mais perfeita paz. Ninguém assustará a Israel, porque eu estou ao seu lado para salvar vocês, diz o Senhor, mesmo que destrua completamente as nações onde foram escravos. Vocês não serão destruídos. Ai, Jesus. Jesus, de que lado nós estamos? Glória a Jesus. O mal não vence. Aleluia. Israel está sendo julgado. O juízo deles começou. Mas ao mesmo tempo Deus está mostrando para a terra inteira e para todos nós aqui que Ele tem compromisso com a sua palavra. Aleluia. E Ele é fiel. Glória a Jesus. E Jesus não morreu de graça, não. As bofetadas na cara foi para comprar um povo para Ele eterno que morará com Ele. Glória a Deus. Olha o que Ele diz: estas nações, Ele fala, serão castigados, isso sim, e com justiça. Não passarei por cima dos seus pecados. Deus está dizendo. O seu pecado é uma doença incurável, Deus fala. Uma ferida muito profunda. Não há homem capaz de mudar sua situação. Não há médico ou remédio que cure sua doença. Seus antigos amantes se esqueceram de você. Nem se interessam em saber o que lhes aconteceu. E fui eu quem fez essas feridas. Ele falando para Israel. Deus está mostrando aqui que, em outras palavras, Ele está dizendo: as nações que hoje estão apoiando Israel, todas elas, está chegando um momento que elas não vão conseguir mais apoiar. Elas vão largar Israel de lado. Israel está sozinha para se defender. Mas Deus está mostrando aqui, glória a Deus, que isso é permissão dEle, para que haja juízo contra o pecado, o diabo, Satanás e todo o sistema da iniquidade sobre a terra, para que Ele julgue
Deus sempre vence e tem o controle de tudo. E Ele está mostrando para nós, para nos lembrar que o juízo de Deus sobre a terra já começou. De que lado nós estamos? De que lado? E Ele continua falando: porque você reclama contra o castigo. Ele está dizendo como que Israel vai ficar e já se encontra. Estão reclamando, alguns pela situação lá na frente, daqui a pouco. Deus já está falando: o seu pecado é tão horrível que seu sofrimento devia ser eterno. Eu precisei dar a você esse castigo por causa da quantidade de seus pecados, pela sua culpa tão grande. Eles mataram o Filho de Deus. E lá eles disseram que caia a culpa do sangue deles sobre nós. E Deus disse quando estava na terra: Israel, como eu quis te acolher, te colocar embaixo de minhas asas, como a galinha faz, como seus pintinhos. Eles desprezaram Jesus. Eles escolheram a morte, porque está escrito que aquele que não crê em Jesus, ele já está condenado. E a ira de Deus permanece sobre ele. Então eles assumiram a culpa, mas mesmo assim Deus é fiel e veio para resgatá-los. E agora preste atenção que Deus diz: mas passado o castigo, Israel estará sofrendo. Quando o castigo acaba, Deus diz aqui para eles: mas passado o castigo, quem destrói Israel será destruído. Os inimigos de Israel serão transformados em escravos. Quem rouba as riquezas de Israel ficará sem suas riquezas. Quem ataca o meu povo será atacado. Eu lhes darei de volta a saúde perdida, Israel. Vou curar as suas feridas, diz o Senhor. Hoje você é chamada, a rejeitada, de Jerusalém, um lugar que ninguém deseja. Mas o Senhor promete: vou mudar a sorte do povo de Israel. Mostrarei o meu amor pelas cidades destruídas. Jerusalém será reconstruída sobre suas ruínas. O palácio real voltará a ser habitado pelos reis como antes. Oh, reino milenar! Glória! O reino milenar, Jesus! Aleluia! Quem está lá? Israel vai ser reconstruído. Depois da destruição que está chegando, Deus está mostrando aqui. E virão reis para reinar lá. Glória a Deus. Glória! E Davi é um dos. Glória a Deus! Aleluia. Ele desce do céu com Deus para reinar. Glória a Jesus. O povo viverá feliz. Olha o que ele falou: o povo cantará nas ruas das cidades canções de alegrias e de gratidão a Deus. Farei o meu povo crescer e transformarei Israel em uma nação forte e respeitada. O povo viverá feliz e tranquilo como no tempo do rei Davi. Nada mais separará o meu povo de mim. Aleluia. Glória a Jesus. Castigarei todas as nações que fizeram mal a Israel. Seu rei será um israelita verdadeiro. Aleluia. Não serão mais governados por estrangeiros. Esse rei será um sacerdote que fará ofertas no meu altar. Ninguém teria coragem de fazer isso sem ser chamado por mim, diz o Senhor. Vocês serão o meu povo. Eu serei o seu Deus. Vejam, aí vem a tempestade do Senhor. Aí vem o castigo do Senhor contra os pecadores, terrível como um furacão. O Senhor não deixará se apagar o fogo da sua ira, até completar o castigo que planejou. Vocês compreenderão perfeitamente isto depois que o castigo acontecer. Alguém está entendendo isso aqui? Aleluia. Glória a Jesus.
Isso tudo vai se cumprir na íntegra. Glória a Jesus. Olha o que ele fala, Zacarias 12:3. Deus está dizendo aqui: Israel vai ficar sem proteção nenhuma, sem apoio. Mas olha o que Deus vai fazer de Israel. Enquanto o anticristo ele assina o tratado de paz, ele assina, mas nesse momento a igreja não está aqui. A noiva, os gentios que creram em Jesus, já cumpriu na vida deles. Apocalipse capítulo 3, porque guardastes a palavra da minha paciência e perseveraste fielmente na obediência, ela então eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todos os que habitam a face da terra. Eu te guardarei. A igreja não estará aqui neste tempo para ver a assinatura do tratado de paz. Glória a Jesus. Aleluia. Aqui é onde nós temos que estar. Caso contrário, adentraremos para este tempo. Glória a Jesus. Aleluia. Olha o que ele disse, porque naqueles dias, olha o que Deus vai fazer com Israel. Olha que coisa linda. Olha o que Israel vai ser. Sendo mortos, mas ao mesmo tempo que eles estão sendo mortos, a tribulação será tão grande sobre a terra que os anjos vão sendo liberados, anjos das trevas, para comandar exércitos aqui na terra. E seres humanos cruéis, adorando o diabo e aceitando a sua marca. Ninguém compra, ninguém vende sem a marca. Apocalipse capítulo 13. Todos vão adorar o diabo, a saber, todos quantos seus nomes não estão escritos no livro da vida. O medo e o terror será tão grande. Ninguém anda, se locomove sem a marca. Todos serão caçados. Escute aqui. A Bíblia diz que vai ser dado o poder, Apocalipse 13, a besta. Ele vai saber. Quem não tem a marca, ele vai saber como. Eu não sei, a Bíblia diz que ele vai saber. Não tem como se esconder. Não tem como fugir. Não tem como lutar contra um ser espiritual, um ser demoníaco, estando nós longe de Deus. Não tem como. Olha o que está vindo agora. Nesse momento Israel está sendo cercada e sendo destruída, enfrentando todo tipo de perseguição, e a terra também. Mas olha o que Israel se transforma para o mundo. Veja isso aqui, Zacarias 12:3. Mas naquele dia eu farei com que Jerusalém seja como uma pedra pesada para todos os povos. Quem tentar levantá-la ficará gravemente ferido, e todas as nações do mundo se juntarão para atacar a cidade de Jerusalém. Deus está dizendo: este povo pequenininho, o mundo inteiro, o anticristo, a besta, as nações vão se voltar contra ela e vai tentar destruí-la. Mas Deus diz aqui: eu farei com que eles sejam motivo de destruição para todos eles. Como demônios estão lutando agora contra Israel, anjos, e o próprio anticristo com o poder do diabo na terra para destruí-los, para esquartejá-los, para arrancar suas cabeças. E quando eles cercam, agora veja que lindo. Por isso nós temos que escolher o lado correto. Daniel 12:1. Olha, quem desce a terra não são só anjos caídos que vêm para a terra. Aleluia. Naquela época, isto é, agora,
agora. Daniel 12:1. Naquela época, Miguel, o grande príncipe que protege o povo de Deus. Ai, Jesus, você consegue acreditar nisso? Meu Deus do céu, você consegue entender isso? Você consegue ouvir o que Deus está falando aqui? Deus está dizendo, Ele vai mandar, em outras palavras, nesta geração, Miguel, Ele desce. Glória a Jesus. Ele vem para defender o povo amado de Deus. E ele diz aqui, Miguel, grande príncipe que protege o povo de Deus, se erguerá em benefício dos filhos do teu povo, e haverá um período de tribulação e opressão e aflição como nunca houve desde o início das nações da terra. Então, contudo, naquela época o teu povo, toda pessoa cujo nome está escrito no livro, será liberto, será salvo. Glória a Jesus. O diabo está na terra, o seu exército mais poderoso estará na terra, mas Deus está dizendo aqui que Ele também pega os seus comandantes, os anjos mais poderosos, o arcanjo mais poderoso, e manda descer para proteger o povo dele. Isso é para que eu e você entenda a gravidade do que está vindo sobre esta terra, o nível da tribulação, a maldade e a crueldade que está sobre a terra aqui, que já se encontra aqui, apenas esperando Deus autorizar e obrigar o anticristo a assinar um tratado para iniciar isso aqui. É tão terrível que Deus tem que mandar Miguel. Por isso, o que nós estamos vendo não é uma brincadeira. O céu está de olho para retomar o governo da terra e levar os que escolheram Jesus e honrar o sacrifício de Jesus. Assim como Deus honrou na eternidade a sua justiça e a sua santidade, levantando Miguel e dizendo, vai, expulsa-os daqui, lança-os daqui para baixo, pega todos que permaneceram por mim e os tira daqui. Deus está mostrando para nós, assim também vai acontecer agora. Quem escolheu Deus vai vencer. Quem escolheu Jesus Cristo vai vencer. Aleluia. E está acabando. Está acabando. Olha isso aqui, eu quero começar aqui a terminar. Oséias 5. Olha aqui. Como um leão eu atacarei os povos de Israel e de Judá. Eu os farei em pedaços e depois irei embora, lá levando-os comigo, e ninguém os poderá salvar. Deus julgando Israel, mas ao mesmo tempo que Ele julga para fazer isso aqui. Israel se encontra neste combate e Miguel desce. E aí o Senhor fala no 15, então retornarei ao meu lugar até que eles reconheçam todo o mal que cometeram e que são culpados. E então busquem a minha face. É certo que debaixo de grande aflição eles me buscarão desesperadamente com todo fervor. Olha a saída. Porque Israel não vai ser destruído. Porque quando ela vê o aperto, quando ela vê que o mundo inteiro desprezou eles, quando eles veem que a tecnologia deles não pode parar demônios, não pode parar o anticristo, não pode parar as nações que estão vindo contra eles, eles vão olhar e ver que a tecnologia deles não é capaz mais. Eles vão olhar e ver que não tem mais como sobreviver. Então eles vão desesperadamente lembrar do Messias, Jesus Cristo, e eles vão clamar o Deus deles. Ele vai implorar pela misericórdia, e Deus vai ouvir do céu e vai dizer: Miguel, desce, desce, porque agora se arrependeram. Agora eu vou cumprir a profecia. Agora eu vou
desespero vai fazer com que ele se arrependa. Porque Miguel, é tão lindo o que vai acontecer na terra. Joel capítulo 2. Aleluia. Quem quer estar do lado de Deus agora? Aleluia. Quem quer estar do lado da verdade agora? Quem quer estar do lado da justiça agora? Aleluia. Quem quer estar do lado do Senhor Jeová? Aleluia. Agora preste atenção, porque Israel não vai ser destruído. Miguel desceu. Agora veja a composição do exército do céu. Glória a Deus. Joel capítulo 2. O Senhor já está avisando aqui para nós. Ele diz o 2 e 1 diante, ele fala: toquem a trombeta em Sião, dê um alarme no meu santo monte, tremam todos os habitantes do país. De outra linguagem, da terra, tremam os habitantes da terra. Glória a Deus. Por quê? Lembre-se, Miguel desce. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Deus é o general, o comandante das hostes celestiais, o maior estrategista, o Deus onipotente e poderoso que não perde batalha. Ele fala: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Amém. Serei exaltado sobre a terra. Glória a Deus. Amém. Por isso ele deixou escrito: humilhai-vos perante a potente mão de Deus, e a seu tempo ele vos exaltará. Glória a Deus. Israel vai se humilhar perante a potente mão dele, então ele vai cumprir a profecia. Ele manda o exército. Glória a Deus, aleluia. O exército do céu desce e ele diz: tremam todos os habitantes da terra, pois o dia do Senhor está chegando. Está próximo, é dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e negridão, assim como a luz da aurora estende-se pelos montes. Ai, meu Deus. Ai, Jesus. Você consegue alcançar o que Deus vai falar aqui agora? Porque Ele manda os povos da terra tremer. Deus diz: tremam. Em outras palavras, Ele diz: me respeite. Em outras palavras, reverencie. Em outras palavras, ele está dizendo: vocês não têm nenhuma chance. Vocês não são capazes. Em outras palavras, ele está dando um recado para todos os inimigos dele que estão habitando a terra hoje. Desde os anjos caídos até os seres humanos rebeldes, ele está dizendo: vocês não são capazes de sobreviver perante o meu poder, perante a minha grandeza, perante a minha justiça, estando contra mim. Não tem como sobreviver, não tem como se esconder de mim, não tem como me trair e permanecer me traindo para sempre. Ele está dizendo: não tem como viver na prática do pecado para sempre e permanecer sem ser julgado por mim. Não tem como. É isso que ele está dizendo. Ele continua falando: por quê? Por causa disso. Ele fala: dois é dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e negridão, assim como a luz da aurora estende-se pelos montes. Um grande e poderoso exército se aproxima, como nunca antes se viu nem jamais se verá nas gerações futuras. Diante deles o fogo devora, atrás deles arde uma chama, diante deles a terra é como o jardim do Éden, atrás deles um deserto arrasado, nada se lhes escapa. Eles têm a aparência de cavalos. Glória a Jesus. Como cavalaria atacam galopando, com um barulho semelhante ao de carros saltam sobre os cumes dos montes, com fogo crepitante que consome o restolho, com um exército poderoso e
diante deles os povos se contorcem angustiados, todos os rostos ficam pálidos de medo, eles atacam como guerreiros, escalam muralhas com os soldados, todos eles marcham em linha, sem se desviar-se no curso, não se empurram uns aos outros, cada um marcha sempre em frente, avançam por entre os dardos sem desfazer a formação, lançam-se sobre a cidade, correm ao longo da muralha, sobem nas casas como ladrões, entram pelas janelas, diante deles a terra treme, o céu estremece, o sol e a lua escurecem e as estrelas param de brilhar. Agora escute isso aqui, o que Deus está dizendo para a terra inteira, para mim e para você agora. Ele diz: o Senhor levanta a sua voz à frente do seu exército. Ele diz assim: como é grande o seu exército, como são poderosos os que obedecem a sua ordem, como é grande o dia do Senhor, como será terrível quem poderá suportá-lo. Glória a Jesus. Aleluia. De que lado nós estamos? De que lado nós estamos? Seres celestiais descendo à terra para proteger Israel. Aleluias. Miguel e os seus anjos. E quem é o comandante? Glória. Aleluia. O comandante está à frente e dizendo como é poderoso. Em outras palavras, como é poderoso os que obedecem a minha ordem. Quem poderá subsistir diante do meu exército? Deus está falando para nós isso aqui. Amado do Senhor, a vocês. Chegou o tempo. A mentira vai ser destruída. Isso aqui é uma guerra, a maior guerra de todos os tempos. Porque os seres celestiais descem, porque você viu, os demônios também são liberados para a terra. E o que nós estamos vendo de maldade aqui não é nada. Então Deus precisa também mandar seus arcanjos. Fique de pé, por favor. Jesus te ama. Aleluia. 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 Jesus ama cada um dos irmãos. Jesus ama cada um dos irmãos. Aleluia. Quantos aqui creem que a palavra de Deus é verdade? Alguém acredita? Deus mente? Não. É possível Deus mentir? Não. A Bíblia diz que Deus não mente. Tudo isso aqui que nós lemos, e não vou ler mais porque não dá tempo, vai acontecer a qualquer momento. E você viu do povo que lá está vivo agora, israelita, apenas a metade de 1/3 desta população vai sobreviver no fim de tudo. E você viu que para eles se arrependerem e reconhecer o Messias dele, aleluia, o número dos escolhidos, o número, o mistério de Deus de Romanos 11 tem que se cumprir. Tem que fechar o número dos gentios que estão na terra, dos homens que receberam Jesus Cristo e não são israelitas. Glória a Jesus. A igreja gentílica tem que sair da terra para Deus liberar o anticristo, acalmando a guerra. Você está vendo o que está acontecendo. Deus está dando recado para nós. Em outras palavras, 1 Coríntios, e a última passagem aqui, está escrito lá: eis que vos digo um mistério. No capítulo 15, ele fala: eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos. Nem todos dormiremos. Mas ao soar da última trombeta, num momento, num instante,
instante no original significa na era atômica. Sabe o que significa a era atômica? A era nuclear, a qual nós estamos. Ele diz: então os mortos, no abrir e fechar dos olhos, serão transladados. Vocês serão transformados, vocês serão levados, e o corruptível se revestirá do incorruptível. Aí é o arrebatamento, a volta de Jesus. Ele está apontando o momento. Vai ser um conflito na era atômica, a qual nós estamos vendo agora. Deus está dizendo, e Ele está acabando conosco para tratar com Israel e limpar toda a terra. Você está prestes a ir para o céu. Você está prestes a ir para o céu. Se você vencer, você vai para o céu. Se você estiver coberto com o sangue de Jesus, você vai para o céu. Ame o Senhor. Não queira ficar aqui e fazer parte desse teatro de guerra. A igreja não nasceu para tribulação, grande tribulação. A Bíblia diz que ela sai antes, mas a maioria dela vai ficar. Será como nos dias de Noé. E você vê que boa parte da igreja vai ficar dizendo quando Jesus voltar: Senhor, abre-nos a porta. Abre-nos a porta. E Ele vai dizer: eu não vos conheço. E a igreja vai falar, uma parte dela vai dizer: Senhor, eu ouvi quando tu estavas a pregar nas praças. Eu comi contigo. Sabe o que é isso? Estamos comendo agora do pão. Estamos alimentando-se do pão. Agora estamos ouvindo o Senhor nos dando os últimos avisos. E Ele está dizendo que uma parte da igreja, escute, a profecia para Israel é a mesma para a noiva. Deus está dizendo que apenas a metade de 1/3 vai subir. E o restante também vai passar pela tribulação e grande tribulação. Mas nós não podemos ficar aqui. Amém. O Senhor é uma cruz. E Ele deu uma saída. Você viu qual é a saída? O arrependimento. Israel vai se arrepender. Vai clamar desesperadamente por Jesus. Vai reconhecer o seu senhorio. Vai se voltar para Ele. E Ele vai vir socorrê-los. E eu quero agora orar com todos nós. Quem aqui precisa do sangue de Jesus? Quem aqui quer fazer parte? Aleluia. Entre os poucos escolhidos que estão hoje sobre a terra. Eu quero ir para o céu. Eu sei que vocês querem também. Ninguém aqui quer ver o que está vindo. Ninguém quer enfrentar isso. Eu não quero e sei que vocês também não querem. Mas essa é a saída. Eu quero que você repita, por favor, comigo essa oração. Senhor Jesus, nesta noite, eu ouvi a Tua palavra. Eu entendi, Senhor, que Tu estás vindo para tratar com o Teu povo amado Israel. E ao mesmo tempo, Tu estás terminando com a igreja gentil, que sou eu, Senhor. Senhor Jesus, assim como Israel, em grande pressão, ela vai reconhecer, ela vai se arrepender, e ela vai te implorar o teu perdão. Senhor, nesta noite, eu quero também reconhecer os meus pecados. Eu confesso a minha injustiça. Eu confesso a minha corrupção. Senhor, eu me arrependo pelos meus pecados. Por favor, Senhor Jesus, nesta noite, me aceita como Teu servo, Pai poderoso, em nome de Jesus. Me permita que o meu nome esteja escrito no livro da vida, em nome de Jesus. Nesta noite, eu nasci de novo. Amém, amém e amém. Aleluia. O Senhor ama todos.
Aleluia. Espírito da verdade. Espírito Santo. Em nome de Jesus. Senhor amado, Tu és o azeite. Aleluia. Tu és o selo de Deus. Pai poderoso. Em Cristo, Senhor. Nenhum de nós aqui somos dignos, Pai, de sermos selados por Ti para a vida eterna, Pai. Mas em nome de Jesus, eu imploro a Ti, Pai. Pai, os Teus filhos estão ouvindo a Tua palavra. Ouvimos a Tua palavra. Por favor, não permita que nenhum deles falhe. Os que aqui, Senhor, os que estão a ouvir, podem ser salvos em nome de Jesus. Que os seus ouvidos espirituais, os seus corações, Senhor, eles possam Te receber. E que Cristo Jesus entre no coração de cada um deles e ceie com eles, e em nome de Jesus todo o poder das trevas seja destruído agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em todas as dimensões, todas as bênçãos dos céus, sobre todos os que aqui estão e que podem receber, e os que estão a ouvir, em nome de Jesus. Que as misericórdias e as bênçãos do Senhor os alcance e destrua todo mal. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus.